Galera, chegamos na metade de Invasão Secreta. É o terceiro episódio chamado Traído. Quais pessoas foram traídas? Agora é oficial. Tem pelo menos um Skrull se passando por um dos Vingadores. Deu pra sacar quem que é? Você percebeu quem que é? A gente te conta isso e muito mais. E a análise completa de episódio é depois da vinheta. Vem comigo. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. E se é tua primeira vez aqui no Spótico, considera deixar a tua inscrição aqui. Seja muito bem-vindo à família Spótico. Ativa o sininho para nunca perder vídeo novo e deixa esse like, que esse like é poderosíssimo para botar esse canal para cima. Eu sempre digo, são somente vocês e os likes de vocês é que vão botar esse canal lá em cima. Obrigado galera, obrigado de verdade mesmo. Bora pra análise. Esse episódio, ele pegou tudo que os dois primeiros entregaram, ou seja, os dois primeiros episódios espalharam as peças no tabuleiro e agora as coisas começaram a ficar mais claras. As jogadas de cada um começaram a ficar mais claras, principalmente as jogadas do Gravik. O episódio já abre exatamente lá no núcleo dos Skrulls, com um plano em andamento, mais uma ameaça terrorista em andamento. Dessa vez, os Skrulls se infiltrando na Marinha Britânica para capitanearem, para chefiarem um plano de ataque a um alvo importantíssimo da ONU, que seria um avião. Não ficou muito claro quem estaria dentro daquele avião ou o que aquele avião supostamente estaria transportando. Mas óbvio, um ataque dessa magnitude num avião da ONU já desencadearia uma confusão brutal no mundo que já tá super tenso, né? Mas esse plano dessa ameaça terrorista, ele vai muito além do que um próprio vislumbre do plano do Gravik, que é botar exatamente o mundo em guerra para que os humanos se ataquem, para que os humanos se degladiem, enquanto eles vão tomando os lugares dentro da história, enquanto eles vão ajudando a acabar com a raça humana de uma vez. O Gravik não é apenas um grande guerreiro, mas ele é um grande estrategista, e o plano dele agora está totalmente revelado. Com a Terra pegando fogo aqui, com todo mundo em guerra, né? Com o bicho pegando, é claro que existe a grande possibilidade dos Vingadores darem as caras. Os heróis da Terra podem aparecer, vão reagir. E para enfrentar um grande inimigo, um grande poder, você também tem que se evoluir, né? Você tem que evoluir o seu status também de poder. É por isso que ele cria aquela máquina e é por isso que ele tinha os DNAs e tem os DNAs de 4 projetos. Tudo isso para criar o Super Skrull, para transformar todos os Skrulls em Super Skrulls. Todos os meios dessa estratégia levam o Gravik e os Skrulls para um único objetivo: realmente tomarem a Terra, para que a Terra seja seu novo lar e seja a nova Skrullos. Como o plano do Gravik ficou extremamente claro, ele tinha ainda um obstáculo à sua frente, que era descobrir qual era o traidor ou a traidora dentro do seu grupo. Ele já tinha isso na cabeça, ele é muito inteligente, como eu disse, ele já tinha sacado que podia ser a Gaia, ele só precisava da comprovação. Então, se ele resolve sacrificar um próprio plano seu, uma própria ameaça terrorista, que é esse ataque do submarino Neptune ao avião da ONU, justamente porque se dá certo, vai até o final, pronto, o plano dele já está a caminho, está acelerado. Se desse errado, ele conseguiria uma outra ameaça terrorista, porque isso não é problema nenhum para quem consegue se infiltrar silenciosamente em todos os lugares, né? Criar mais uma ameaça terrorista seria a coisa mais fácil do mundo, mas ele pelo menos conseguiria ter o traidor ou a traidora revelado, e foi o que aconteceu. Ele fez questão de levar a Gaia, só a Gaia, dentro do carro para o encontro que ele tinha com o pai dela, com o Talos, e ele fez questão de dizer ali o horário, enfim, passando todos os detalhes do plano, e a Gaia do lado. Claro, imediatamente a Gaia, usando um celular descartável, passou para o pai dela as coordenadas, e dessa forma, junto com o Nick Fury, o Talos e a Gaia sendo a espiã, eles conseguiram impedir esse ataque, e isso era a prova que faltava para o Gravik saber que a Gaia era traidora. E quando a Gaia, então, resolve fugir, porque não tinha como mais se esconder, né? Ela resolve fugir da usina nuclear, refúgio dos Skrulls, o Gravik tá lá na porta esperando ela para
sem choro, sem piedade, tal qual, da mesma forma que ele fez com a Maria Hill, mas agora mostrando a cara dele, o disfarce dele de Gravik mesmo, né? Ele mete lá um tiro no peito da Gaia e a sangue frio derruba ali, mata a Gaia, mas se bem que pode ser que a Gaia não tenha morrido, eu explico isso já já. Tudo isso para solidificar o quanto está sendo muito bem construído esse vilão Gravik, né? E sendo muito bem interpretado pelo ator Kingsley Ben-Adir, né? Parabéns, olha, eu não conhecia esse ator. Sensacional, tá mandando muito bem esse cara, viu? Por falar em Gravik, ele já é um Super Skrull. Não sei se com todas as habilidades de todos os DNAs coletados, mas pelo menos o projeto Extremis, né, que apareceu lá no Homem de Ferro 3, ele já tem dentro do seu corpo. Quando o Talos e ele estão tendo uma conversa nem um pouquinho amigável, né? Quando a Gaia é ameaçada, o Talos dá uma espetada na mão dele e vocês viram ali, ele puxa a mão, rasga a mão inteira, mas no mesmo instante a mão já é regenerada com uma luz amarela aparecendo ali, que é o próprio Extremis agindo dentro dele. Então, pelo menos o Extremis ele já tem dentro dele. Não sei se o resto ele tem, mas que ele vai ter o resto, ele vai. Vimos nesse episódio também o jeito Nick Fury de fazer as pazes, né? Um cara que tem dificuldade extrema de pedir desculpa, seja pra quem for, né? Mas pro Talos ele pediu, do jeito dele, mas pediu, né? É muito bacana ver o diálogo dos dois, né? No melhor estilo dupla de policiais ali, né? Então, lógico, a gente viu ali pelo discurso do Talos, e eu concordo com ele, que se o Nick Fury é o que ele é hoje, é justamente pelo time invisível de espiões que ele desenvolveu a partir da contribuição desse acordo com os Skrulls, né? 19 agentes Skrulls disfarçados de quem o Nick Fury quisesse pelo mundo para conseguir as mais sigilosas informações que alguém poderia ter. Por isso que o Nick Fury virou o mito que virou. Talos que se mostra fiel ao Nick Fury em todos os momentos, até quando eles estão brigados, né? Nick Fury pede pra ele explicar, mas por que você acabou não ficando do lado do Gravik, que ficou comigo? Será que você não entendeu? Eu sou leal a você, eu decidi colocar minha lealdade a você, eu estou com você. Talos ainda acredita que Nick Fury vai cumprir a palavra dele de achar um lar pros Skrulls, hein? Ficou muito claro pra gente isso. Se por um lado o Talos só reafirmou a fidelidade dele ao Nick Fury, nós não podemos dizer a mesma coisa da Varra, né? Aquela Skrull que se metamorfa em Priscilla Fury, esposa de Nick Fury, que realmente decidiu virar as costas e trair o próprio Nick Fury. Logo depois da abertura tivemos um flashback de 1998, quando mostra realmente o dia em que, a partir de um diálogo ali numa lanchonete, num café, os dois realmente declaram amor um pro outro e decidem a partir dali construir uma história amorosa. Foi a primeira vez que o Nick Fury viu a Varra usando o rosto do que seria então a esposa dele, a Priscilla Fury. Ela entrega para ele um envelope ali, dizendo que seria aquilo, colocaria em polvorosa a galera do Dreykov, e você vai se lembrar do Dreykov lá do filme da Viúva Negra. Ele era o arquiteto do plano Viúva Negra, né? Ele que comandava ali, executava esse plano da Sala Vermelha, né? Então, o que exatamente tinha dentro do envelope a gente não ficou sabendo, né? Mas que é interessante como o MCU tá tão grande, né? O UCM tá tão grande já que dá para ir estabelecendo diversos easter eggs dentro do próprio universo cinematográfico. Achei show de bola isso, né? Mas trazendo para os dias atuais, tem um diálogo ali na cozinha e realmente o Nick Fury desconfia dela, né? E fala, olha, eu tô aposentado. Ela pergunta, por que você voltou, né? Eu tô aposentado e o que você vai fazer no seu tempo livre? Eu não gosto muito de golfe, então eu vou praticar vingança. Quer dizer, naquele momento já ficou claro para a própria Priscilla, ou Varra, chamem como queiram, que o Nick Fury estava louco atrás de vingança e ele não ia parar. Não ia ser uma ordem chinfrinha aí de demissão, né, que a gente viu no último episódio, que ia parar o Nick Fury nesse momento. Se parecia que o Nick Fury estava acabado, atrasado, esse episódio mostrou que o Nick Fury voltou a ser aquele Fury
que tá sempre 3 passos à frente do seu oponente. Ele já pescou de longe que a esposa podia ser uma traidora, porque ela reclamou que ele sumiu, que isso deixou marcas, blá 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 blá. Ele já foi logo, rasgou. Você tem falado com o Gravik? Mas deu no meio da Priscilla Firby. Você tem falado com o Gravik? E depois ela pergunta por que quer saber, e ele diz que eu quero saber quem você se tornou na minha ausência. E ela também não tem cerimônias e diz, eu voltei a ser quem eu era. Então ela deixou claro, ela bandeou pro time do Gravik, pelo menos foi essa a impressão que teve. Quando o telefone toca ali, a gente não tem certeza se é o Gravik ou se é uma outra pessoa que eu já falo já que ligou pra ela. Me chamou a atenção o fato dela ter ido embora, ter subido ali as escadas, deu um beijinho no Nick Fury, né? E largou o celular pra trás, é quando o Nick Fury dá uma encarada no celular. Pô, Nick Fury, será que ele não ia... Será que ela não podia imaginar que se ela deixasse o celular para trás, ele ia fuçar, mexer no celular ali? E a pergunta é, será que ele mexeu no celular da Priscilla Fury ou da Varra naquele momento? Outra coisa sobre o Nick Fury, o episódio nos lembrou de que ninguém chama o Fury de Nick. Quem é muito próximo do Nick Fury chama ele apenas e tão somente de Fury. Isso já tinha sido dito lá no filme da Capitã Marvel e foi relembrado agora, justamente para nos dar 2 observações. Primeiro, ele tá ligadaço nas coisas. Quando ele e o Talos estão na casa do Bob, né, que é o cara, a autoridade lá, militar lá, britânica, que poderia parar o ataque, né, que o Gravik organizou, tá chegando depois de brigar com alguns Skrulls ali, ele tá subindo e ele fala comigo, Talos, né, e o cara fala... Eu tive que lutar aqui com o Bob, Nick, estamos no 2º andar. Pronto, ali ele já sabia que não era o Talos. E ele já entra no quarto com o filho do cara, já com uma arma aqui, né, colocada no pescoço do cara aqui, né? E aí ficou a dúvida, o garotinho era também um Skrull, porque se aquele não era o pai do garoto, era apenas um Skrull tomando o lugar do Bob, né? Que amor tão louco assim que esse cara tinha pelo filho, né? Então, será que o garoto também era um Skrull? Fiquei com essa dúvida. Dessa mesma forma que o Nick se ligou de que não era o Talos, e sim o Bob que tinha rendido o Talos, né? Porque ninguém chama ele de Nick. Nós podemos dizer o mesmo sobre o James Rhodes. No episódio anterior, o James Rhodes chamou o Fury de Nick durante a conversa. Ali, o Nick Fury pode ter se ligado de que ele era também um Skrull. Ou você pode me dizer, mas pelo tempo de amizade que os dois têm, seria normal ele chamar o Fury de Nick. É aí que tá. Não. E talvez o Nick tava tão assustado, tão ababacado, sei lá qual que é o termo aí, de ter sido demitido, que ele realmente talvez demorou para cair a ficha de que o Rhodes era um Skrull. Ou já tinha caído e ele precisava sair dali de algum jeito para lidar com essa situação. Status esses de que o Rhodes é sim o Skrull, agora é confirmado que o Máquina de Combate, nesse momento, um dos Vingadores é o Skrull, é o telefonema no final do episódio, quando a Varra sai da casa, vai lá para um lugar pegar uma arma dentro de um cofre, né? E o telefone toca e é exatamente a voz do Rhodes. E ela pede para falar com o Gravik, ele fala, não, agora você está falando comigo. E essa voz marca um horário e um local para ela aparecer, sei lá para que, a gente só vai saber no próximo episódio. Mas a voz é do James Rhodes, ou melhor, é do Skrull que está usando a capa metamorfada de James Rhodes. E eu pergunto outra vez, o Rhodes está morto? Eu acredito que não, ele deve estar lá colocado em suspensão, lá em hibernação, sei lá o que, naquela máquina, e ele tá vivo sim. Só que em que momento será que ele foi trocado? Eu vou chutar aqui. Eu acho que logo depois dos eventos de Vingadores Ultimato, quando ele tá para receber um posto mais alto dentro do governo dos Estados Unidos, é nesse momento que ele é tirado de cena pelo Gravik, que já estava armando o seu plano final, e coloca alguém no lugar do Rhodes. E será que nós vamos ver os Vingadores dando as caras, de repente, nem que seja no último episódio, pelo menos o time atual dos Vingadores? Porque se nós vamos estar cheio de super Skrulls por aí, nós vamos precisar também de super-humanos ou de meta-humanos, de heróis, gente com poder aí, pra dar conta do recado ou não? Eu tô pra mim aqui que esse Skrull Beto que apareceu aí logo no começo, né, pra se enturmar lá com os Skrulls e que foi pra essa missão aí, eu tô desconfiado que esse cara é um infiltrado do próprio Nick Fury,
dentro da organização dessa célula Skrull aí, hein? Vamos ver se isso se confirma. Por falar em teorias também, né? Eu acho que a Gaia não morre por dois motivos. Primeiro, porque o trailer mostra mais cenas dela, né? Se ela realmente morreu, é o pai dela se passando por ela e entrando lá. Se ela não morreu, se vai ser ela mesmo, muito provavelmente nessas buscas, essas espionagens do plano secreto aí do Gravik, ela deve ter inserido nela, injetado nela de alguma forma o próprio Extremis. E se isso realmente for verdade, aquele tiro não vai representar nada, ela vai se regenerar, ela vai acabar voltando de novo daqui a alguns minutos ou daqui a um tempo. Se isso for verdade, a gente deve ver isso acontecendo e ela viva no próximo episódio. Espero que a Marvel termine essa série do jeito que ela começou, muito bem até agora. Digo de novo, tem tudo para ser a melhor série da Marvel até agora, é só os caras não derraparem nesse final. E muito obrigado por você ter ficado com a gente no vídeo até agora aqui. Se você não deixou sua inscrição lá no começo, por favor, deixa agora, bota o hype desse canal pra cima, ativa o sininho, deixa o like junto com toda a galera que tá desde o começo. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo Spótico na área.